Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. Todas as semanas nós trazemos convidados que nos ajudam na educação para os direitos humanos. E hoje nós vamos falar sobre o direito ao trabalho. Nós estamos num momento muito importante quando está sendo discutida no Congresso, já foi aprovada em primeiro turno, o chamado do PL 4330, que trata da terceirização. Então, para muitos estudiosos aí do direito do trabalho, isso representa um retrocesso social, é uma questão muito grave. E para isso, então, que nós convidamos especialistas e a professora Maria Rosária Barbato, ela é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui da Faculdade de Direito, mas ela se identifica e nós a conhecemos mais como Marisa. Então, bem-vinda, Marisa. Muito obrigada, Delze. Você, só para a gente começar aqui, Marisa, você não nasceu no Brasil? Não, eu sou italiana. Eu sou italiana, nasci em Pompeia, estudei em Roma, trabalhei lá tem um certo tempo, até que um dia eu resolvi fazer uma viagem de exploração aqui no Brasil e fiquei encantada pelo Brasil. As cores, os sons, o samba, o bolinho de bacalhau, o pão de queijo. Enfim, nós somos muito latinos, né? Tanto nós brasileiros quanto os italianos, né? São bem parecidos. Inclusive, eu sou napolitana, né? Os napolitanos mais ainda, né? São mais expansivos, mais sociáveis, pelo menos dizem assim. E nada, eu vim aqui no Brasil, assisti a umas audiências trabalhistas e lá encontrei o estímulo para voltar aqui no Brasil. Por quê? Porque nós achamos, lá na Europa, achamos que somos primeiro mundo e, por exemplo, lá o processo do trabalho demora mediamente, em primeira instância, 2 anos. E aqui no Brasil eu reparei que o processo do trabalho é bem mais rápido, pelo menos em algumas regiões. Uma sentença de primeiro grau chega em 2, 3 meses e isso me assustou. Então me instigou a continuar a investigar e pesquisar aqui no Brasil. Por isso eu voltei na Itália, conversei com o meu orientador de doutorado e resolvi fazer uma parte da minha pesquisa de doutorado aqui no Brasil. Por isso que eu voltei. É interessante, porque nós copiamos a Carta del Lavoro e também os anarquistas nos ajudaram na organização dos sindicatos, na concepção de resistência mesmo dos trabalhadores. Você volta para beber numa outra fonte aqui, né? Que é o Brasil. Pois é, isso foi uma grande surpresa para mim também, né? Reparar que nós não somos melhores, inclusive reparar que os brasileiros às vezes se subestimam, né? Isto nós temos um pensador brasileiro, o Nelson Rodrigues, né, que é um escritor, dizia que nós temos complexo de vira-latas, né? Então nós sempre temos que nos sentir pior do que os outros. Isso é uma bobagem, né? Porque se os europeus são bons em alguma coisa, são ótimos, nós também, essa alegria, como vocês, tantos valores, temos que aprender a olhar. Professora Marisa, você veio aqui nos ajudar a pensar sobre esse PL 4330. Vamos começar disso aí. Afinal, o que é esse projeto de lei da chamada terceirização? Bom, esse projeto de lei impõe uma modificação na atual estrutura, né, da relação de trabalho. Isso por quê? Porque até agora existe, regulamenta a terceirização a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E a súmula permite a terceirização em situações de exceção. Sim. Situações como trabalho temporário, conservação, vigilância, limpeza e nas atividades meio, né? Então, é uma situação de exceção, vamos dizer. Agora, o PL 4330, ele prevê a possibilidade de terceirizar nas atividades fins. O que significa uma terceirização ampla e restrita, né? E agora, qual é... Tem pensadores que estão dizendo assim, que as empresas tornariam quase uma carcaça, né? Quer dizer, você não sabe, tudo bem, ela tem objetivo, mas até os fins, quando você pensa, por exemplo, uma empresa... Dá um exemplo para nós aí, por exemplo. O que vai acontecer com a terceirização irrestrita? Vai acontecer que, se hoje nós temos
um X número de empregados na empresa, a empresa tem interesse a reduzir os seus próprios custos. Sim. E como a terceirização representa um instrumento do capitalismo para a redução dos custos da empresa, com certeza as empresas recorrerão mais frequentemente à terceirização. Ou seja, a maioria dos empregados de hoje serão a maioria dos terceirizados de amanhã. Outras empresas vindo com, ou talvez micro, né? Até um trabalhador ele vai ter que constituir uma empresa para vender o serviço para aquela outra empresa. Pode ser, porque afinal a empresa não tem interesse a ter empregados se os terceirizados são um custo, se eles podem ter um terceirizado por um custo menor. Por exemplo, os terceirizados hoje, eles ganham mediamente 27% a menos. Né? Então, isso que significa? Significa que o empresário ele tem interesse em transformar todos os seus empregados em terceirizados. E como não há nesse projeto de lei uma norma que prevê uma limitação no número de terceirizados e nem uma norma de salvaguarda que tutele os trabalhadores atualmente empregados para que não sejam dispensados para ser recontratados depois como terceirizados, é possível imaginar que amanhã todo mundo será terceirizado, com gravíssimas consequências, não somente para a classe trabalhadora, mas para a sociedade como um todo, porque se nós pensamos que os trabalhadores terceirizados ganham menos, eles não só ganham menos, mas eles, como consumidores, eles consumirão menos. Então, até para o capitalismo é ruim. Exatamente. Mas qual é a justificativa? Porque todo projeto de lei, quando ele vai para uma casa legislativa, ele tem que ser justificado. Qual é a justificativa? A ideia da classe empresarial é modernizar o mercado de trabalho, modernizar as empresas. Agora, essa palavra modernizar me dá um sorriso, né? Porque me lembra um pouco o que aconteceu na Europa. Na Europa, em 2004, foi emanado o Livro Verde para a modernização do direito do trabalho, do mercado do trabalho. E isso foi o início do fim da Europa. Por quê? Porque esse Livro Verde previa instrumentos para flexibilizar o direito do trabalho. A qual fim? Para o fim de conseguir uma maior competitividade das empresas no mundo globalizado. Né? Então, eles inventaram novas possibilidades de contratação dos trabalhadores que fugissem um pouco da clássica relação de emprego. Né? Professora Marisa, então você fala desse tema, né, ou esse discurso da modernização e dessa política na Europa, e fica parecendo que só essa proposta de modernizar já é uma coisa boa, positiva, quando não é uma verdade. Pelo menos a partir da experiência na Europa. Essa é uma estratégia do capitalismo, de se apropriar de palavras que geram ilusões. Né? Tipo desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Modernizar, flexibilizar, participação, né? A participação dos trabalhadores, fazer os trabalhadores parte da empresa. Participar do lucro. São todas palavras ilusórias que geram um sonho. Né? As pessoas sonham, começam a sonhar com essas palavras, se iludem e caem na rede. Sim. Professora Marisa, mas na Itália, especificamente, que você conhece tão bem, existe uma lei de terceirização, essa possibilidade ampla de terceirização? Veja bem, na Itália existe uma lei de terceirização, se chama... Fugiu agora? Fugi agora, desculpa. Não, mas não tem problema não saber exatamente não. Mas existe essa trabalho subministrado. Sim. Se chama de trabalho subministrado. Só que na Itália nós não tivemos todos esses problemas que estamos tendo aqui. Por quê? Porque a terceirização foi somente um dos instrumentos utilizados pelo capitalismo para reduzir tutelas trabalhistas e para retroceder nos avanços sociais. Por exemplo, lá na Itália, o que gerou mais discussões foi a assim chamada parasubordinação.
Porque com a parasubordinação foi alcançado praticamente o mesmo objetivo que se quer alcançar hoje aqui com a terceirização. O parasubordinado é um trabalhador que não é subordinado, não é autônomo, pelo menos inicialmente não era, depois a lei definiu que era um trabalhador autônomo e ao qual não se aplicavam todas as tutelas de uma verdadeira relação de emprego. Com isso, os empresários tentaram aumentar os lucros, reduziram os custos, mas as consequências foram desastrosas. Então, voltando... Isso quando a gente pensa, por exemplo, acidente de trabalho, um trabalhador autônomo, imagina o deslocamento, por exemplo, aquele risco que a gente chama itinerário, quando ele está indo até o trabalho, quando ele está voltando. O trabalhador autônomo, ele perde, ele tem que chegar lá no local da prestação. E não perde somente isso, perde muitos outros direitos, férias, 13º salário, horário de trabalho. Afinal, é um autônomo que não tem verdadeiramente autonomia. Sim, então a justificativa no Congresso brasileiro dessa modernização, da necessidade de os empresários brasileiros atingirem um patamar, quer dizer, a experiência internacional, quer dizer, num direito comparado, ele já mostra que isso não justifica. Não justifica. Os problemas da terceirização, você já trouxe aí para nós, quer dizer, retrocesso social, o que mais que você poderia... Bom, em primeiro lugar, representa uma grande derrota da classe trabalhadora, é um golpe no todo próprio direito do trabalho, um grande retrocesso. É o retrocesso à fase anterior da Revolução Industrial, quando o trabalho era considerado uma mercadoria. Nesse caso, o trabalhador se torna mercadoria, porque a terceirização é aluguel de pessoa. Então, ela é absolutamente indigna. Eu entendo que a terceirização não deveria existir, nem nos termos da súmula 331, porque ela é indigna, ela coisifica a pessoa. Além disso, nós temos muitos outros problemas. A terceirização, primeiro, como eu já disse antes, o trabalhador terceirizado normalmente ganha muito menos de um empregado. Então, se a gente pensar que amanhã todo mundo poderia se tornar terceirizado, não subsistendo limites a esta possibilidade, o nível geral da capacidade econômica de todos nós será reduzido. Então, além do trabalhador, para o trabalhador, há uma perda social significativa até nesse volume de capital gerado pelo trabalho. Exatamente. Outra coisa, os empresários, eles entendem que com a terceirização haverá um aumento dos postos de trabalho. Essa é outra ilusão. É uma outra ilusão porque é verdade que mais pessoas trabalharão, mas haverá mais rotatividade. Então, as pessoas trabalharão um pouco mais, mas por menos tempo. É calculado que um trabalhador terceirizado, na sua própria vida laborativa, ele trabalha 4 ou 5 anos a menos de um empregado comum. Então, esse é outro problema, porque terá consequências também ao longo do seu período, quer dizer, de uma vida mais favorável. Que a gente fala vida útil, mas não seria para o trabalho. O momento da vida que seria mais favorável é o exercício da atividade laboral, ele vai ter várias interrupções. Exatamente. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós chegamos aqui no final do nosso primeiro bloco e nós voltaremos daqui a pouquinho. Gostaria que a senhora falasse também essa relação, a diferença entre um trabalhador de carteira assinada, todo regular, como é hoje no Brasil, e o terceirizado, e também outros temas. Então, nós estamos aqui conversando com a professora Marisa, que é Maria Rosário Barbato, professora da Escola de Direito da UFMG. Nós estamos refletindo sobre o direito do trabalho, mas principalmente essa ameaça que pesa sobre os trabalhadores brasileiros hoje, que é a questão da terceirização. Nós voltamos daqui a pouquinho. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira.
Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, esse é o programa Palavra Ética e nós já estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa. Hoje a gente tem a alegria aqui de receber a professora Maria Rosária Barbato, que é a nossa Marisa, professora de Direito do Trabalho, exatamente Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito da UFMG, porque aquele departamento lá de Direito do Trabalho tem tantas áreas que, né, professora Marisa, a gente fica com dúvida. Professora Marisa, no primeiro bloco, então, já nos falou assim, dessa preocupação, ela como doutora, professora, exercendo, né, o magistério, a questão da terceirização, como esse projeto está sendo discutido no Congresso e quais são os prejuízos. Professora, nos explica melhor qual é a diferença de um empregado subordinado, com a carteira assinada, hoje, como grande parte dos trabalhadores são no Brasil, e essa terceirização ampla? Bom, na relação de emprego, numa relação de emprego, o trabalhador ele é empregado diretamente pelo empregador. Então, sim, a relação é bilateral. Na terceirização, a relação é triangular, porque temos três sujeitos, né? Temos o empregador, o trabalhador e a tomadora de serviço, né? Então, o trabalhador, ele é contratado por uma empresa e ele vai e trabalha por uma tomadora de serviço. Então, já há uma divisão, né, entre a figura clássica do empregador e a tomadora de serviço que recebe a prestação. Então, esse trabalhador, ele é empregado de uma empresa, mas vai e trabalha numa outra empresa que já tem seus próprios empregados, certo? Tá, imagina, por exemplo, um frigorífico. Peguei um campo, sim, que dá muito acidente no, sim, Brasil, terrível. Então, teria um frigorífico, ele está lá, por exemplo, abate de frango. Ele contrataria uma empresa só para fazer o abate e, por exemplo, cortar a carne ou colocar na bandejinha, por exemplo. Como não há limites, não há, a terceirização seria permitida também nas atividades fins, todo mundo poderia ser terceirizado. Sim. Então, o que poderia acontecer? Vamos supor que você, se me permitir... Claro, pode. Vamos supor que você é empregada da empresa, vamos dar um nome X à empresa, eu sou a terceirizada. Eu chego na sua empresa, faço o seu mesmo trabalho. Só que você pode falar que você é empregada da empresa X. Eu não posso falar que sou empregada da empresa X porque eu sou empregada de uma empresa qualquer que está me terceirizando. Né? Uhum. Então, já esse é o primeiro ponto. A já uma certa discriminação. Uma empresa conhecida, com um nome importante, a minha não. Mesmo eu trabalhando lá, eu não posso falar que eu sou empregado daquela empresa. Então, já é um primeiro problema. Em segundo lugar, como falei antes, o empregado terceirizado, ele ganha menos do empregado da própria empresa. Isso por quê? Porque, geralmente, isso é um fato, as empresas de terceirização, elas têm um sindicato menos forte, um sindicato, às vezes, cooptado, um sindicato que não luta pelos direitos dos seus trabalhadores. Então, o que acontece? Acontece que você que trabalha naquela empresa entrará no sindicato de categoria daquela empresa e ganhará um salário digno. Eu que sou terceirizada, eu ganharei um salário diferente porque definido, né, pelo sindicato das empresas terceirizadas. Sim. Mesmo isso sendo, nesse momento discutido, porque os sindicatos estão levantando esta questão, né, essa questão. Mas aí o que acontece? Isso, eu que estou trabalhando do seu lado, que ganho menos, você acha que eu e você iremos solidarizar?
São interesses contrapostos, quer dizer, se eu tô... Temos interesses não tanto contrapostos quanto diferentes, né? Sim. Então, a grande força do sindicato no passado... não exatamente contrapostos, mas você vê, há um enfraquecimento tanto do sindicato, do trabalhador, que é da empresa, porque ele também diminui. É o que a gente está vendo, por exemplo, os eletricitários. Sim. Na medida em que a CEMIG, por exemplo, terceirizou, enfraqueceu também o sindicato dos eletricitários, porque diminui a quantidade de filiados, etc. E muitas pessoas, professora Marisa, também não têm essa concepção da importância do sindicato. É o espaço, de fato, de construção de resistência de direito dos trabalhadores. Eu defendo muito o sindicato porque, apesar de existir muitos sindicatos pelegos e poucos atuantes, se nós pensarmos, né, na história do direito do trabalho, quem fez a história do direito do trabalho foram os trabalhadores com o sindicato. Sim. Então, se a gente escutar quem falar temos que acabar com o sindicato, seria acabar com o próprio direito do trabalho, né? Porque Sim. ele é um ator responsável pela criação de um ramo todo do direito, que é o direito do trabalho. Então, voltando à questão da terceirização, se nós pensarmos que, em passado, o sindicato se fortaleceu dentro da fábrica grande, concentrada, em que todos os trabalhadores trabalhavam juntos e solidarizavam entre si, hoje a terceirização muda a estrutura produtiva, né? Entra nessa mudança da estrutura produtiva geral, quebra a solidariedade de classe. Sim. Né? Então, enfraquece, consequentemente, o próprio sindicato. Né? E, ademais, os trabalhadores terceirizados, eles são mais expostos a riscos de acidentes de trabalho. Isso por quê? Porque eles, às vezes, vão e trabalham numa empresa por um período curto. Eles não têm tempo de se adaptar àquela empresa. Ou talvez eles não tenham suficiente experiência para trabalhar dentro de uma empresa daquele tipo. E até treinamentos. Não tem treinamento. E outra coisa, essas empresas que contratam trabalhadores terceirizados e que amanhã contratarão provavelmente todos os trabalhadores terceirizados, não terão mais interesse em informar os trabalhadores. Por quê? Porque se esses são trabalhadores que serão até temporários? Temporários, né? Existe uma grande rotatividade entre esses trabalhadores. A empresa não tem interesse em investir em formação desses trabalhadores. E qual é a consequência? A empresa perde em qualidade. Né? Quando eu entendo que a terceirização não cria vantagens para as empresas e não cria vantagem nenhuma para a empresa. Justamente por isso, porque as empresas se iludem que a redução dos custos do trabalho possa permitir uma maior lucratividade. Mas maior lucratividade tem que ser, a maior lucratividade tem que ser colocada numa balança com todas as outras consequências da própria terceirização. Acidentes de trabalho, aumento do número de acidentes de trabalho. Que é um custo social. Que é um custo social, é um custo que cai em cima de todos nós. Falta de qualidade da empresa, porque eles não investem mais na formação desses trabalhadores. Falta de motivação desses trabalhadores, porque um trabalhador que não se sente satisfeito, ele né? não vê perspectiva. Não vê perspectivas, não tem, exatamente, esse é um dos grandes problemas. Uhum. A terceirização queima os sonhos dos trabalhadores, porque o trabalhador, ele trabalha para ter uma vida digna, né? E vida digna significa pensar, sonhar de poder comprar um apartamento, sonhar de poder casar, sonhar de fazer uma vida de qualidade, né? Agora, a terceirização destrói esse sonho, porque o trabalhador não vai ter mais perspectivas de vida. E eu fico muito preocupada, porque eu tenho a experiência do que aconteceu lá na Itália com as medidas de austeridades que incidiram nos direitos trabalhistas. Porque eu entendo que que um país somente se fortalece fortalecendo o direito do trabalho. Porque quando o direito do trabalho é forte, os trabalhadores têm poder econômico, os trabalhadores consumem e eles colocam em movimento a economia, né? Agora, a terceirização
criará os problemas que nós atualmente temos lá na Itália, que são os problemas que tem também a Grécia, o Portugal, a Espanha. Quais? Um grande desemprego, porque apesar de se falar que a terceirização aumentará os postos de trabalho, permitirá a mais pessoas de trabalhar, mas todo mundo trabalhará menos e ganhará menos, né? Então, isso em primeiro lugar. As pessoas em constante busca de novo trabalho, né? Tentando se recolocar, tentando se qualificar, se conseguir ou não, isso... Férias também, o que eu observo, várias pessoas que eu conheço, por exemplo, foram terceirizadas em empresas grandes, como por exemplo a Caixa Econômica Federal. E o que acontece? Simplesmente o desaparecimento daquelas empresas que contrataram, terceirizaram, e até a Caixa tentou salvar de alguma forma, obrigando a nova empresa a contratar aqueles trabalhadores. Mas eles já não tinham o dever de reconhecer férias e etc. Eu sei de pessoas, porque acontece isso também, de pessoas que trabalharam por anos, 8, 9, 10 anos na mesma tomadora de serviço, com a empresa, com o próprio empregador mudando continuamente. Então, 8, 9, 10 anos eles não conseguiram tirar férias, né? Porque mudando o empregador, eles não conseguem tirar férias. Exatamente. Isso vai fragilizar a saúde do trabalhador, a própria saúde pública, porque isso dá reflexo na sociedade. Professora Marisa, aqui o tempo corre, mas nós temos ainda o final do nosso segundo bloco. Eu gostaria que a senhora dissesse para nós o seguinte, como que está essa mobilização hoje, as pessoas que estão dedicadas a estudar o direito do trabalho, e há uma mobilização social também contrária, apesar de estar forte aí no Congresso. Como está se dando essa organização? O que já foi feito? Eu fico muito feliz de ver essa grande mobilização aqui no Brasil, porque isso não aconteceu na Europa. Na Europa, a onda neoliberal conseguiu se impor de forma bem mais descarada e foi direta na lei, com baixas resistências. Aqui no Brasil, a flexibilização, a precarização veio mais de forma mais subtil, menos percebida, foi através da interpretação, foi através da negociação coletiva. E as resistências são maiores. Então, eu acho que o Brasil ainda tem chance de se salvar nesse sentido, porque o trabalho é o colante, né, de tantas diversidades. É o que provavelmente permitirá a pessoas tão diferentes, com ideias diferentes, ideais diferentes, eles estão se unindo nessa luta. Se juntar nessa luta. E a luta contra a terceirização está sendo emblemática, né? Porque ela representa um grave retrocesso para todos nós, não somente para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo. Então, hoje nós vemos um movimento grande de luta contra a terceirização e um exemplo é o que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente está gravando. Sim. E vai acontecer na Faculdade de Direito um grande evento, ato contra a terceirização, que se insere num evento, ato de mais do que 10 universidades do país e da rede nacional de pesquisa trabalhista e de seguridade social, e que junta, no intento de agregar, né, junta todos os sindicatos, partidos políticos, movimentos coletivos que tenham uma posição formal e clara contra a terceirização. Então, um movimento de resistência. Exatamente, mesmo. Um movimento de resistência. Nós entendemos que esse é um momento para agregar, né? Não é um momento para divergir, porque isso, né? Historicamente, né, professora, a esquerda... O nosso foco, o nosso objetivo é lutar contra esta praga. Ótimo. Professora, muito obrigada. Nosso tempo chegou ao final aqui. Quero te agradecer. Volte outras vezes. Que beleza, né? Ela fala esse português, que a gente sabe que tem esses sotaques italianos, mas tão bem falado, bonita. Vem aqui
com esse sorriso lindo, né, dar essa contribuição para nós. Sucesso no ato. Também estarei hoje lá na Faculdade de Direito, né, na Praça Afonso Arinos, nessa luta de resistência, e não podemos nos enganar com esse discurso desse velho neoliberalismo, né? E todo o nosso apoio, muito obrigado, nosso agradecimento aqui à equipe da TV Comunitária e aos nossos telespectadores.